O tema de hoje versa sobre os sistemas penais. E para entender o artigo que a gente vai ler aqui, a gente tem que partir de um conhecimento dos sistemas penais, especialmente da teoria penalista. Então, antes, vamos ler o título 2, artigo 13 do Código Penal. Vamos lá. Título 2, do crime. Relação de causalidade. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, vamos, a partir deste artigo, entender melhor um pouco sobre sistemas penais. Antes de começarmos aqui a falar exatamente sobre os sistemas penais, eu tenho que acertar com vocês alguns conhecimentos prévios. Quais são esses conhecimentos? A primeira coisa aqui é relembrar o positivismo. Quando a gente fala em positivismo, logo vem à mente um autor que se chama Augusto Comte. Augusto Comte. Esse autor, ele vai partir das ciências naturais para explicar o seu método. Então, ele desenvolve um método a partir das ciências naturais, a partir das leis naturais. Então, vamos colocar aqui leis naturais. E a partir daqui surge uma teoria chamada cientificismo. Essa teoria vai falar sobre as leis naturais que são descritas pelo ser humano. Então, quem vai descrever essas leis naturais? O próprio ser humano, surgindo assim uma teoria chamada teoria do cientificismo. Toda essa teoria vai influenciar, inclusive, o mundo jurídico. No mundo jurídico, vamos ter, então, o positivismo jurídico. Sabemos que há várias formas de interpretar a norma, e a norma é algo central do âmbito das ciências jurídicas. Então, com essa influência de Augusto Comte, vamos ter um autor bastante conhecido chamado Hans Kelsen. Então, vamos colocar aqui Hans Kelsen. Hans Kelsen, ele traz para o direito essa rigidez, esse método que traz exatidão, pois é retirado do mundo real, do mundo natural. E o que eles querem com isso? O que eles querem com isso é ter uma previsibilidade da norma, ou seja, trazer para o direito a mesma segurança jurídica que nós temos na natureza, ou seja, semelhante àquilo que está no mundo real, no mundo natural. Quando eu falo mundo real aqui, no mundo dos fatos, no mundo natural. Trazer, então, essa exatidão. E com essa exatidão, a norma vai ser vista com maior
rigidez. Temos, então, rigidez, exatidão, características. Exatidão. Vai surgir também esse lema de ordem. E vou colocar aqui também o que é muito importante nesse momento, que é a segurança jurídica. Então, a norma vai ser interpretada tal como uma lei que surge da natureza, de forma rígida. E esse sistema, ele vai ser um sistema fechado. Ele vai ser um sistema que não vai receber tanta influência do mundo humano. Ou seja, ele é um sistema hermético. Então, vamos colocar um sistema fechado. E é sobre a influência do positivismo que surge. Agora vamos para os sistemas penais. Dentro dos sistemas penais, uma teoria chamada teoria causalista ou formalista. Agora entramos aqui nos sistemas penais e vamos falar da teoria causalista ou formalista. Aqui o que é analisado será a norma penal. Então, vamos partir de quê? Quando a gente fala em positivismo, quando a gente fala em rigidez, a gente lembra também de quê? De dar uma estrutura. E qual é o tema central do direito penal? O tema central do direito penal é o próprio crime. Então, vamos ver que a partir da teoria causalista ou formalista, ganhamos uma grande contribuição conceitual, analítica, para dizer o que é crime. Assim, aquele julgador que julga uma pessoa que cometeu um crime, ele estará diante de um caso que deve ser analisado estruturalmente. Então, o crime aqui vai ter elementos de injusto, crime. Ele vai ser conceituado como um injusto, culpável. E quanto mais esses elementos são estruturados, menos discricionariedade, de acordo com esse momento, terá o juiz. Então, aqui para essa teoria causalista, o crime vai ser um injusto culpável, mas o injusto vai ser dividido em fato típico, antijurídico e culpável. Então, temos aqui a primeira estrutura a ser analisada para que possamos falar que estamos exatamente diante de um crime. E olha como a teoria causal está ligada, então,
às descrições rígidas das leis da natureza. Então, aqui a gente tem que pensar o quê? Na conduta. A conduta aqui, ela não vai haver o quê? Não vai haver uma valoração. Por quê? A conduta que está dentro do fato típico, vamos ter que analisar a conduta. E o que mais está dentro do fato típico? O nexo causal e, em alguns crimes, o resultado, formando assim a tipicidade. Então, segundo esse autor, que fala sobre a teoria causalista e formalista, a conduta nada mais vai ser do que a inervação muscular, ou seja, uma ação produzida por uma inervação muscular. E essa inervação muscular vai ser produzida por energias de impulso cerebral que provoca a modificação no mundo exterior, ou seja, ele está realmente falando da ação por meio de um método científico. O que é a ação? E o vínculo psicológico disso tudo vai ser a culpabilidade. Então, temos aqui uma pessoa que vai matar outra pessoa. A conduta vai ser analisada meramente por uma ação. Não concebendo, assim, uma finalidade à conduta, ou seja, é meramente uma ação. E o vínculo interno dessa ação será o vínculo psicológico, que é dado pela culpabilidade. Então, temos aqui uma primeira contribuição para a formação do crime, que será um injusto culpável. Mas essa teoria, ela vai ser melhor desenvolvida através de outras teorias, como a teoria finalista. Mas essa teoria finalista, ela sofreu grande influência, para que a gente possa entender essa teoria finalista, ela sofreu bastante influência do pós-positivismo. Ou seja, aqui a gente não vai mais encontrar uma conceituação puramente do ser natural. A ação é uma inervação muscular e tal, que vai provocar um resultado. A gente não vai encontrar aqui é o ser, né? No pós-positivismo, vamos perceber que eles começam a diferenciar a ação humana de uma ação de um outro tipo de animal. Então, o animal, ele nasce e é. Para os pós-positivistas, eles vão perceber que a norma não está no ser, a norma está no dever ser. E mesmo que Kelsen já falava em dever ser, o pós-positivismo, ele vai trazer mais essa construção cultural, ou seja, valorativa para o âmbito do direito, da norma jurídica. Ou seja, aqui vamos ter maior contribuição do mundo cultural e não mais somente do mundo natural. Então, aqui começamos a falar sobre o pós-positivismo, que traz aqui um juízo de valor.
Quer dizer, a norma não pode ser interpretada de forma tão rígida, afinal, estamos no mundo de uma construção, ou seja, não somos algo pronto, somos algo em construção. Estamos falando de uma ação humana, uma ação que deve ser valorada. Aqui o valor já torna a nossa ciência o quê? A nossa ciência um pouco mais flexível. Flexível. Aqui, ao invés de mera descrição, nós teremos o quê? Uma interpretação da norma, no caso dos sistemas penais, das normas penais, por critérios subjetivos. Sabendo disso, a gente pode passar para o sistema neoclássico. Nós vimos o sistema clássico, que é uma primeira teoria do sistema penal, e agora a gente vai ver o sistema neoclássico, que também vai falar sobre o quê? Ele continua falando sobre o crime, mas há uma superação do positivismo jurídico. E aqui o que a gente vai lembrar do autor Kant. Então, pode ser chamado esse segundo momento de sistema neoclássico, ou também neocantista. Então, é uma superação do positivismo. E como a gente supera o positivismo? O positivismo fala que tem que ser algo rígido. O pós-positivismo vem falar em quê? Em valores. Então, vamos superar essa estrutura colocando o que nessa estrutura? Valores. Então, o crime aqui continua com essa contribuição. Essa contribuição inicial que falava o quê? Que o crime é um injusto culpável. Continuamos. Vamos aproveitar o que deu certo. O crime é um injusto culpável. O injusto é dividido em quê? Fato típico e antijurídico. Antijurídico. E culpável. Aqui eles ainda consideram o elemento dolo e culpa na culpabilidade. Dolo e culpa. Mas como vamos valorar, então? Isso aqui já era a estrutura que tínhamos no sistema causalista, ou também chamado de sistema formalista. Então, aqui é uma valoração quando exige, além do dolo e da culpa, a exigibilidade de conduta diversa daquele que praticou um crime. Ou seja, não basta uma conduta humana, é necessário saber que se essa conduta deveria ser reprovável, ou seja, deve ser uma conduta humana, deve ter o dolo e a culpa, na culpabilidade nesse caso, e essa conduta deve ser reprovável. E aí vem um exemplo que por exemplo, se eu destruo o patrimônio alheio para salvar uma vida, eu tive dolo, eu quis destruir aquele patrimônio. Então,
eu cometi um ilícito, destruir o patrimônio, mas nesse caso, para salvar uma vida, era possível exigir uma conduta diversa de mim? Não, não era possível. Então, por isso que não basta mais que tenha uma mera intenção, é necessário que nessa intenção seja acrescentado a exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, valorado, isso a partir do mundo psicoespiritual. Por quê? Porque não dá para entender, para saber o que é exigibilidade de conduta diversa se eu não entender o mundo axiológico, o mundo valorativo, porque isso nós não encontramos propriamente no mundo da natureza. Essas necessidades, esses valores vêm exatamente do mundo humano. E o próximo sistema a ser avaliado será o sistema finalista. Então, vamos escrever sistema finalista. O sistema finalista, ele começa a colocar algumas normas fundamentais, quer dizer, retirar da norma fundamental alguns valores, ou seja, ser influenciado pela segurança jurídica, pela previsibilidade, através do desenvolvimento de algumas teorias. Então, vamos ver aqui que o crime, continuamos falando do quê? Do crime. O crime, ele continua sendo um injusto, culpável. Culpável. Isso inclui o quê? O fato típico e antijurídico. Mas há uma adequação do fato descrito no ordenamento jurídico, ou seja, na estrutura. Antes, o ser humano, ele possuía apenas como ação um movimento corpóreo. Só porque esse resultado, ele era visto através de um vínculo, que era um vínculo natural. Mas o ser humano, ele exerce uma ação por meio de quê? Por meio de uma finalidade. Então, os elementos dolo e culpa agora, eles não vão ser meramente analisados na culpabilidade. Por quê? Porque há uma valoração do próprio tipo penal. Então, eu não posso punir uma pessoa porque ela meramente produziu, através dos seus movimentos, uma ação, porque ela também pode não agir e cometer um crime, por exemplo, por omissão. Então, aqui, o fato típico vai incluir no fato típico o dolo e a culpa. O dolo e a culpa que estavam onde? Que estavam no elemento culpabilidade. Na estrutura do crime, nós tínhamos aqui na característica, não no elemento, mas na característica do crime, nós tínhamos a culpabilidade
e o dolo e a culpa somente valorado na culpabilidade. Aqui, com essa valoração do direito, nós passamos a humanizar, vamos dizer assim, a própria norma, ou seja, trazer elementos não meramente do mundo natural, mas também do mundo psíquico espiritual, ou seja, do mundo humano, né? Que o humano é o quê? Uma construção. Essa construção é feita de forma cultural. Então, aqui, como é o pós-positivismo, nós passamos ao quê? A valorar o próprio tipo penal, a valorar um fato do mundo real, mas não só do mundo real, mas aquele também trazido do mundo psíquico, do mundo humano. Então, aqui nós teremos o elemento dolo e culpa já no fato típico. E como isso vai modificar, né, a nossa estrutura, o nosso pensar no o direito penal? Vai modificar da seguinte forma. Exemplo, nós, por exemplo, temos lá no artigo 121, matar alguém. Então, vamos pensar no seguinte exemplo. O agente X exerce uma ação que será matar o agente Y. Temos lá no nosso código que considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, aqui há uma conduta, há um resultado e há um nexo causal. Esse nexo causal, se formos considerarmos aqui o nexo causal natural, das ciências naturais, quem deu causa ao resultado morte? No meu exemplo. No meu exemplo, teve resultado. O resultado, morte. Quem deu causa? Agente X. Mas considera-se causa da omissão, causa da ação, considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Aqui houve a prática de uma ação? Sim. Mas foi essa exatamente a ação que levou ao resultado? Ou temos outras causas equivalentes, antecedentes, que também levam ao resultado morte, já que estamos analisando por um nexo causal natural? Temos outras causas. Por exemplo, se os pais do agente X não tivessem trazido o agente X ao mundo, esse resultado não teria ocorrido. Então, temos um nexo causal analisado no mundo natural. Exatamente, nexo causal natural. Mas se os pais do agente X não tivesse trazido ao mundo os pais do agente X, o resultado teria acontecido? Não, porque aqui a gente não teria os pais e nem mesmo o agente. Então, assim, é possível analisar esse resultado, morte, por um nexo causal natural, porque o que a gente está observando é algo como um bom positivismo, um bom positivista, é algo que acontece no mundo. Então, se eu preciso responsabilizar a partir de um pensamento positivista, nós vamos chegar à conclusão que haverá aí uma responsabilidade ad eterno, ou seja,
uma responsabilidade a partir de uma questão natural e não valorativa. Então, eu tenho que limitar o que percebemos, então, o que o finalismo percebe? Que é necessário limitar essa teoria dos antecedentes, ou seja, essa imputação objetiva que gera o nexo causal natural. Temos que limitar essa imputação objetiva até que cheguemos a uma imputação subjetiva. Mas para que cheguemos a uma imputação subjetiva, temos que valorar essa conduta. Por meio do quê? Por meio do dolo e da culpa. Trazendo assim um nexo causal, mas não natural. Porque se a gente for por um meio então, a análise de um método natural, vamos chegar ao quê? Ao absurdo. Vamos ter que punir todas as pessoas que estão aqui nesses antecedentes desse agente X. Então, haverá uma limitação, e essa limitação vai ser por meio de um nexo causal normativo. Ou seja, eu estou normatizando aquilo que estava no mundo da cultura. Cultural por quê? Porque está não no mundo natural. Então, falamos de algo que está para além da visualização do campo natural. E chegamos, assim, ao nexo normativo, ao nexo causal normativo. Pois, apesar da ação dos pais do agente X ser típica, ela não foi movida pelos desígnios de matar, ou seja, os desígnios de matar é analisado no campo cultural. Eu não posso analisar isso no campo natural, não é possível fazer essa análise. Então, essa ação, para ser uma ação típica, vou mudar aqui, continuamos aqui com finalismo. Para ser uma ação típica, então aqui a gente tem o crime, que é dividido em um injusto culpável mas aqui a gente está analisando o quê? A conduta. A conduta que pode ser uma ação ou omissão. Essa conduta, para ser típica, ela vai precisar ser uma ação que leva ao quê? Dolo ou culpa. Ou seja, é uma ação que prende o quê? É uma ação que prende os desígnios do agente que agiu com essa finalidade de matar. Então, aqui a gente não analisa só a ação, a gente analisa os desígnios. Então, o tipo penal agora é constituído de conduta, nexo causal normativo, e o resultado, se tiver resultado, que tem crimes que não há resultado. O resultado, o que acontecerá será a tipicidade. Ou seja, tudo isso
é analisado para que cheguemos à tipicidade. A tipicidade que nada mais é que a subsunção daquele fato, daquela ação, que não pode ser uma ação fora, que desconsidera a questão cultural. Por quê? Porque a ação humana, ela deve ter o quê? Ela deve ter motivação. Porque se eu desconsiderar a motivação, eu vou cair no quê? Quando eu olho o crime meramente pelos olhos das ciências naturais, eu vou cair no absurdo. Então, eu preciso o quê? De fazer um nexo causal natural? Não, eu preciso de um nexo causal normativo, ou seja, eu preciso valorar esse tipo que está lá descrito no ordenamento jurídico. É necessário, então, não só descrever os fatos, e sim interpretar. Então, aqui a gente tem uma valoração. Por isso, a gente vê muitos o vocábulo que essa ciência agora, essa forma de descrever o crime, é trazida para o âmbito ontológico, pois leva a buscar algo que vai além do resultado físico, além do resultado buscado por meio de causas e efeitos da natureza. A norma, então, estaria em uma ação com desígnios. Então, essa ação, podemos ver essa ação na natureza, mas os desígnios que estão por trás dessa ação é só visto no campo valorativo, no campo cultural, e por isso deve ser normatizado o nexo causal, que não pode ser natural. Então, ontológico, porque vai além de uma mera descrição. Então, aqui, para a gente ter um pouco mais sobre essa questão lá, nexo causal normativo, e o que seria, então, normativo, e qual seria a diferença de normativo com descritivo? Então, vamos perceber o quê? Perceber, por exemplo, temos o artigo 121. O artigo 121 está escrito o quê? Matar alguém, tem que ser alguém, pessoa, humana. Matar alguém. Quando a gente olha para o Código Penal e vê esse artigo, matar alguém, como nós chamamos essa construção? Nós chamamos essa construção por preceito primário. O preceito primário é o próprio tipo penal incriminador. E depois nós temos o quê? A pena. Então, vai ter escrito assim, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos, por exemplo. Então, vamos colocar reclusão de 6 a 20 anos. Aqui, vamos chamar essa estrutura de preceito secundário. Sabendo disso, desses elementos que constituem um tipo penal incriminador, vamos perceber que há um elemento o quê? Descritível. É possível verificar a morte onde? Elemento descritivo. É possível verificar a morte onde? É possível verificar a morte no mundo natural, pela natureza. Na natureza. Então, isso seria alguma coisa meramente descritiva.
Mas para que eu traga esse elemento para a ordem normativa, exige o quê? O que eu percebi, inclusive com o exemplo anterior, para que não possamos causar o quê? Injustiça. O pós-positivismo, ele surge justamente para quê? Para trazer justiça, porque percebemos através daquela visão positivista que não podíamos valorar a norma a fim com que dessemos soluções ao caso concreto e que essas soluções trouxessem para a sociedade justiça. Por quê? Porque não havia possibilidade de um juízo mais aberto, de um juízo de valoração, chegando assim a casos de verificação descritiva absurda da norma. Então, aqui vamos ver que também temos um elemento normativo. Descritivo, vou colocar aqui natural. Por isso que a gente vai entender. Ah, esse é um nexo causal natural. Por quê? Porque ele é possível verificar meramente no âmbito da natureza. Agora, o nexo causal normativo, que o nexo causal natural a gente viu que podemos chegar ao absurdo, a uma cadeia infinita de responsabilização, o nexo causal normativo, pelo contrário, ele vai exigir um exige juízo de valoração. Então, ali, no momento que eu valoro pelo dolo e pela culpa, eu trago para o mundo do direito um nexo causal valorativo que impede a visualização desse crime ao infinito, dessa responsabilização ao infinito, e supera a teoria da imputação objetiva. Então, aqui, teoria da imputação objetiva, que é aquele absurdo, que traz essa forma de valorar ao infinito, essa teoria da equivalência dos antecedentes, mais nexo causal valorativo dolo e culpa. Chegamos, então, à imputação subjetiva ou responsabilidade subjetiva. E o que lembramos aqui? Lembramos aqui da norma constitucional. Por meio de qual princípio? Princípio da pessoalidade. Agora que nós entendemos isso, vamos só fazer um resumo daquilo que a gente viu até agora. Vimos aqui o positivismo, primeiro de Augusto Comte, depois vimos a influência no mundo jurídico, através de Hans Kelsen. Depois, nós percebemos como foi estruturado
o sistema clássico do crime, ou seja, o tipo como mera ação corporal influenciado pelo positivismo. Então, aqui está o sistema clássico, que deu uma grande contribuição, porque ele restringiu o crime, restringiu a interpretação também do que seria crime por meio de descrições e elementos que seriam elementos constituidores de uma estrutura que seria chamada crime por meio de um conceito analítico. Então, ótimo. Percebemos que o sistema clássico trouxe para o mundo jurídico uma grande contribuição. Mas essa contribuição não exigia só a estruturação. Então, ele foi aperfeiçoado. Então, tínhamos aqui um positivismo jurídico que não foi o suficiente. Vamos, então, para o próximo passo, que será o quê? Será o pós-positivismo. Aqui, sim, há uma valoração para que possamos buscar o quê? Justiça. Queremos uma estrutura que dê segurança jurídica, mas que não estejam fora também dos elementos daquilo que seja justo, ou seja, daquilo que seja valorado pelo que constrói o ser humano. O ser humano é um animal, mas é um animal que se constrói. Ele não é um animal do ser, ele é um animal do dever ser, da cultura. Então, é necessário aqui uma construção. E então, podemos aqui, nós entramos no finalismo. Efetivamente, entramos no sistema, na elaboração dos sistemas penais. Chegamos ao finalismo. E, finalmente, podemos, então, chegar ao funcionalismo, que será o tema que eu vou falar com vocês nos próximos momentos. Então, aqui, o finalismo, ele busca uma justiça, quer dizer, não levando a questão da ação ao absurdo, restringindo essa imputação ao âmbito pessoal, ao âmbito subjetivo, por elementos valorativos no próprio tipo penal, através de um olhar que está focado em quem? O olhar está focado no indivíduo. Depois podemos perceber que ela vai vir para construir um pouco mais essa estrutura do que seja crime, o funcionalismo. O funcionalismo, ele não estará tão focado no quê? Na ação, no corpo do indivíduo, nessa restrição individual. Ele vai focar além, ele vai focar nas consequências dessa pena imputada ao indivíduo, ou seja, da visão que a sociedade tem do crime que vai ser imputado a alguém, dessas penas que vão ser imputadas. Então, aqui a gente vai ter uma visão da sociedade. Então, vamos ver que cada vez mais que nós vamos olhando aqui para os sistemas penais, mais valoração nós vamos ter. E antes de passar aqui para o funcionalismo, eu acho que vale a pena a gente fazer uma revisão de como que ficou estruturado, então, o crime.
Aqui eu pulei o sistema neocantista, né? Só porque eu vou falar sobre ele agora. Então, o sistema neocantista estaria aqui, ó. Antes do finalismo, né? Nós temos o quê? Nós temos o sistema neocantista. Agora, eu vou passar aqui para uma revisão rápida de como fica essa estrutura do crime de acordo com cada sistema. Então, vamos começar pelo sistema clássico. Que foi o primeiro sistema ali que trouxe para a gente a estrutura e o conceito do crime sob a visão analítica. Então, aqui, o crime é o injusto, que é um fato típico, e antijurídico, culpável. E a análise do dolo e da culpa vai estar onde? Esse conceito psicológico, ele vai chegar apenas só no fato culpável, no terceiro, nesse terceiro elemento. Na verdade, na terceira característica, né? Que vai ter como elemento o dolo e a culpa. A terceira característica do crime será o fato culpável. Então, nessa questão, poderíamos analisar aquela teoria dos antecedentes, a teoria da equivalência dos antecedentes, e só fazer essa análise de dolo e culpa no tipo fato, que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Eu poderia analisar apenas o dolo e a culpa quando eu chegasse na análise da culpabilidade. Ou seja, eu olharia para aquele sistema desenvolvido, né, de um agente X que mata um agente Y e que esse resultado só é causado também porque os pais desse agente trouxe esse agente ao mundo. Então, esse absurdo todo, eu ia colocar todas essas pessoas aqui como quem cometeu um fato típico e analisar somente na culpabilidade o dolo e a culpa, ou seja, todo mundo iria ser o quê? Punido, né? A gente ia chegar na subjetividade de análise de dolo e culpa somente em um terceiro momento. Em um primeiro momento, todas essas pessoas estariam o quê? No âmbito de um fato que é típico e antijurídico. Então, não podemos analisar pelo sistema clássico atualmente, porque esse sistema clássico não trouxe o dolo e a culpa no lugar certo, ou seja, temos que remanejar esse elemento que é dolo e culpa, que é que vem de uma característica de um tipo culpável, ou seja, de uma característica do crime, que é o quê? A culpa. Assim como o injusto é uma característica do crime, a culpa também é uma característica do crime. O dolo e a culpa seria o quê? Um elemento. Então, vamos para o próximo sistema. Sistema neoclássico. O sistema neoclássico ele vai continuar com essa estrutura.
Por isso que o sistema clássico foi uma grande contribuição, porque ele trouxe a base do que seria crime. Segundo, um conceito analítico. Então, aqui, no sistema neocantista, já após um pós-positivismo, o que o pós-positivismo quer? Uma análise fria, fechada do crime? Não. Ele vai querer algo que preza por um sistema valorativo. Um sistema só pode ser justo a partir do momento que ele considera o ser humano em toda a sua estrutura. E o ser humano não é algo que nasce como um ser construído e pronto. O ser humano é algo que está sendo construído no mundo psíquico espiritual, que seria o quê? Quando eu falo psíquico espiritual, é um mundo cultural. Então, aqui, o sistema neocantista já sofre influência do pós-positivismo. Aqui ainda continua o fato típico e antijurídico. Ainda continua o crime sendo um injusto culpável. Mas vamos acrescentar um valor. Vamos acrescentar a exigibilidade de conduta diversa. Quer dizer, eu não posso ser punida por destruir um patrimônio, mesmo que eu agir com a intenção de destruir, se o objetivo dessa conduta, não o fim, mas se o objetivo dessa conduta fosse salvar uma pessoa. Eu destruí para salvar uma pessoa. Aqui, no sistema neoclássico, nós já vamos perceber uma valoração no sentido, olha, não poderíamos exigir dessa pessoa uma conduta diversa, portanto, o crime não pode ser culpável. Agora vamos para o sistema finalista. Uma revisão da estrutura do crime, continuamos falando em crime, em estrutura, só que pelo modelo finalista. A estrutura desse crime ainda continua sendo um injusto culpável. Mas a valoração do crime já vem logo na lei, ou seja, vamos valorar o fato típico. Como que valoramos o fato típico? Colocando um elemento normativo no nexo causal, ou seja, dolo e culpa. Então, a própria norma, o próprio fato típico que está ali, ele já vem valorado pelo dolo e culpa. Eu só posso punir a partir desse nexo causal existindo aqui uma conduta um nexo causal normativo e dependendo do crime, um resultado. Um resultado. Se o crime contiver na lei o
a necessidade de um resultado. Ou seja, a punição deve ser subjetiva. Preservando o princípio da pessoalidade. E, finalmente, chegamos na estrutura do funcionalismo, ou sistema funcionalista. Aqui há também o injusto, mas o injusto não será aqui apenas culpável. Vamos ver que teremos aqui uma característica do crime maior. Essa característica será uma conduta, o crime será um injusto responsabilizável. O injusto responsabilizável. E quando eu falo injusto responsabilizável, eu penso em um âmbito menor. Eu penso no âmbito da culpabilidade. Assim como nos outros sistemas. Mas essa culpabilidade, meramente no âmbito individual, ela deve ser verificada, ela deve ser pensada, adicionando uma verificação de satisfação de necessidade preventiva. Então, aqui eu parto da verificação da satisfação da necessidade preventiva de um âmbito maior, de um âmbito de uma verificação que surge a partir do quê? De uma coletividade. Ou seja, eu vou olhar para o crime não somente de forma individual, mas eu vou olhar para essa ação por meio de mecanismos, ou seja, por meio de uma ação social que vai dizer para mim qual que é o motivo que eu aplico essa pena, qual a justificativa da aplicação dessa pena. Então, assim, nós podemos passar para a análise, agora sim, do sistema funcionalista. Antes de começarmos propriamente o sistema funcionalista, nós podemos o quê? Nós podemos lembrar de um autor da sociologia que falou sobre o funcionalismo. Então, aqui vamos apagar, vamos fazer uma breve revisão aqui do funcionalismo, segundo Emile Durkheim. Por Emile Durkheim. O Emile Durkheim, ele vai fazer uma análise sobre o funcionamento da sociedade a partir das ações sociais, ou seja, eu olho como essa sociedade funciona pelas ações daquela coletividade, ou seja, eu vou olhar a sociedade pela função das partes. Então, o objeto a ser tratado, ele vai levar o quê? Ele vai levar uma visão de um investigador neutro, ou seja, o investigador neutro vai olhar para aquela sociedade e entender quais são as motivações
no caso do direito penal, quais são as necessidades dessa sociedade que vai requerer para aquela conduta a aplicação da pena. Ou seja, agora o injusto não é, agora o crime não é mais um injusto culpável. O crime agora ele é um injusto responsabilizável, ou seja, é necessário, toda hora eu estou falando, ou seja, é necessária a verificação de satisfação de necessidades preventivas. Então, aqui nós olhamos o funcionalismo a partir de mecanismos uma análise por meio de mecanismos externos que vão explicar o comportamento dos indivíduos. Através dessa explicação do comportamento dos indivíduos, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver uma média geral do que esses indivíduos querem com a aplicação ou não dessa pena, a partir daquela ação de determinado indivíduo. Há um padrão social de condutas que vão requerer, que vai requerer ou não a aplicação de uma pena. Então, a explicação da aplicação da pena surge do quê? Da verificação do comportamento geral desses indivíduos, desses padrões de comportamento, exigindo ou não a aplicação de pena, exigindo ou não uma determinada forma de aplicação de pena. Então, isso tudo do funcionalismo, ele vai querer o quê? Ele vai querer manter uma coesão social, já que o enfraquecimento dessa coesão social faria surgir na sociedade os conflitos. Então, assim, essa teoria está muito ligada à coesão social. E para isso, agora sim, a gente entra no funcionalismo, no sistema penal funcionalista. Então, vamos perceber o quê? Que o sistema funcionalista, ele quer saber o quê? Qual a função da pena para satisfação ou coesão da sociedade, né? Vamos perceber o quê? O porquê que uma determinada conduta típica, ilícita e culpável necessitará de uma responsabilização ou não de um agente. Porque o fim de tudo isso é satisfazer o quê? É satisfazer a sociedade. Seja reintegrando na sociedade uma pessoa um pouco melhor, seja afirmando a necessidade da norma, ou seja, a coletividade quer o quê? Ela quer medo, ela quer intimidação por meio dessa norma, ou ela quer um sujeito ressocializado. E isso implicaria, sim, na responsabilização ou não, segundo os critérios da coletividade, na responsabilização ou não desse indivíduo que cometeu um fato típico, ilícito e culpável. E eu iria acrescentar não só o sistema funcionalista acrescentou não só esse âmbito estrutural
mas também considerou que a responsabilização dessas condutas. Então, iremos começar pela prevenção geral, que pode ser o quê? Essa prevenção vem de pena, né? Prevenir com que esses crimes aconteçam o quê? A partir de uma visão geral. Essas vontades de prevenção a partir de uma interpretação que coletiva, por isso geral, que vai se dividir em negativa e positiva. Negativa e positiva. Então, geral, porque eu estou falando o quê? Eu estou falando da direção que essa prevenção está tomando, uma prevenção que coletiva. E eu vou ter outra teoria de prevenção especial. E aqui o centro da prevenção especial é o indivíduo. Então, temos a prevenção geral e a prevenção especial. Aqui também está subdividida em negativa e positiva. Vamos estudar cada uma para entendermos os diversos tipos de funcionalismo, que não é só um. Então, para a gente entender o sistema funcionalista, a gente tem que entender essa parte de prevenção geral e prevenção especial, que se refere ao quê? A aplicação da pena, porque eu só faço um indivíduo responsável a partir dessa análise. É necessário ou não a aplicação da pena? Antigamente eu só falava em fato típico, ilícito e culpável. Agora eu estou falando em fato típico, ilícito, culpável e responsabilizável. Então vamos lá, vamos começar pela prevenção geral. Prevenção geral negativa. A prevenção geral negativa é negativa porque a gente tem que lembrar do que quando fala negativa. Negativa significa o quê? Significa, nesse contexto, intimidação. Então, a pena é aplicada ao réu e visa intimidar os demais membros da comunidade. Ou seja, aquelas pessoas, isto é, aquelas pessoas iriam respeitar aquela norma e assim, fazer essa norma viger efetivamente, eficazmente na sociedade por meio do medo que aquela aplicação, aquele infrator geraria. Ou seja, a pena é aplicada ao réu e visa a intimidação dos demais membros da sociedade.
seja, nessa teoria eu devo aplicar a pena e esse sujeito realmente seria responsabilizável para que ele sirva de exemplo para os demais membros da coletividade. Eles explicam a necessidade da pena, a utilização do direito penal de forma pedagógica. Ou seja, o direito penal, ele intimida as pessoas para que assim possamos respeitar uma determinada norma na sociedade. E quem fala sobre essa teoria? Essa teoria é defendida por meio do funcionalismo social de Hansler. Para esse funcionalista, para essa teoria, a esperança da pena seria intimidar as pessoas, fazendo os demais membros da sociedade, fazendo com que esses membros da sociedade, com que eles tenham a inclinação de respeitar a norma, por eles se sentirem intimidados por meio da repressão daquele indivíduo que cometeu um injusto. Então, seria, sim, segundo essa teoria, responsabilizável. Mas aqui a gente continua vendo que há um pós-positivismo, ou seja, há uma valoração dessa conduta pela necessidade ou não de aplicação da pena. Nesse caso, pela prevenção geral negativa. O próximo que a gente vai estudar também é o funcionalismo sistêmico de Jacobs. E a gente estuda isso dentro da prevenção geral. Vamos colocar aqui 2.1, 2.2. Para seguir a lógica certinha. Estou falando da prevenção geral ainda. 1.1 e 1.2. Prevenção geral. Eu falei aqui em cima da negativa. Agora eu vou falar sobre a prevenção geral positiva. A prevenção geral positiva, por ser geral, também parte como centro aqui a coletividade, ela existiria para fazer com que a sociedade tenha confiança na ira do direito. Ou seja, você cometeu um ilícito e por você ter cometido aquele ilícito, eu vou provar a partir da sua conduta que a norma é confiável. Essa norma, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter uma garantia que ela vai ser cumprida. Mas para Jacobs, ele vai falar assim, a sociedade precisa ter confiança na expectativa das normas. Então, aqui, positiva. Quando eu falo positiva, se aqui no negativo eu lembrava de intimidação, positivo eu vou lembrar do quê? Da confiança. Então, aqui eu lembro de um funcionalista, né, um teórico do funcionalismo, chamado Jacobs. E ele vai defender o funcionalismo sistêmico. Autopoético, ou seja, ele próprio se constrói. Então, por esse funcionalismo de sistemas, seria necessário o quê? Uma previsibilidade, uma confiança.
e como positivo uma sociedade saciada ali da punição, ou seja, o sujeito foi punido, a norma foi boa, ela realmente funciona, agora que o sujeito foi punido, eu estou me sentindo confiante, entendeu? O sujeito foi punido. Então, a crítica que a gente tem a esse funcionalismo é se ele realmente funcionaria, né? Se ele realmente traria para a sociedade consequências tão positivas assim. Porque se assim o fosse, nossa sociedade estaria aí, né, cheia de confiança, porque temos um dos maiores sistemas penitenciários, né? Temos uma grande leva de pessoas presas, sejam por ter cometido crimes, sejam aquelas que estão presas preventivamente. Então, aqui, funcionalismo sistêmico. Agora sim, chegamos na prevenção especial, que se divide em positiva e negativa. Prevenção especial. Vamos começar aqui. Vamos começar pela negativa. Fazer assim, ó. N de negativa. N, neutralização. Se a geral visa a coletividade, a especial visa o indivíduo. Então, o método de análise ele surge a partir do indivíduo. Neutralização de quê? Seria tentativa de neutralização das ações do indivíduo. Essas ações desses indivíduos que cometem um injusto culpável, elas serão responsabilizáveis porque retirando esses indivíduos do convívio social, eu estaria também neutralizando essas ações. Então, aqui a retirada do indivíduo do convívio O próximo aqui a ser tratado é a prevenção especial negativa. E aqui sim eu entro num teórico chamado Klaus Roxin. Então aqui eu usei 2. Então aqui vamos colocar 3. Prevenção especial negativa. A prevenção especial negativa, ela visa o quê? Ela visa a ressocialização. E aqui o pensamento é alto nível, né? Quer dizer, se eu pego um indivíduo ruim, eu não posso recolocar esse indivíduo na sociedade pior do que ele estava. Não justificaria a sua responsabilização, a aplicação de uma pena para que esse indivíduo ele seja reinserido na sociedade de forma pior do que ele se encontrava no momento do próprio crime. Então, aqui visa a ressocialização.
visa a ressocialização. A ressocialização. Então, a função da pena é o quê? Melhorar e não piorar o indivíduo. E é isso que entra o quê? A política criminal. Aqui está o pensamento do funcionalista. Klaus, funcionalista ou funcionalismo. Funcionalismo teleológico, vem de fins, né? De Roxin. E qual que é a consequência desse funcionalismo? A consequência é que esse indivíduo só é responsabilizável quando a pena imposta pelo Estado pode trazer algum benefício, ou seja, o sacrifício da imposição da pena, ele vai trazer mais benefício com a ressocialização do indivíduo. Por isso a importância de trazer esses elementos do crime para ser analisados, essas estruturas do crime, a partir de quê? A partir de uma política criminal, que vai o quê? Que vai colocar para a gente características, posicionamentos políticos do que seria melhor, qual seria o melhor tratamento, não médico, claro, porque nem sempre o indivíduo que está sendo punido, ele tem algum problema mental, né? Esse indivíduo, por exemplo, os crimes de colarinho branco, vamos dizer assim, essas pessoas, elas entendem perfeitamente o que estão fazendo. Então, a gente tem que perceber o direito penal sendo um direito que pode levar à responsabilização, mas partir de uma política criminal. Agora, para fechar, vou só relembrar aqui o que a gente falou, que foi sobre o sistema do formalismo causalista, e aqui a gente tem que lembrar deste sujeito, Liszt, depois o finalismo, o neokantismo, depois o finalismo, o neokantismo, a gente lembra da exigibilidade da conduta diversa, o finalismo de Welsing, o Welsing nos fala Welsing. O funcionalismo teleológico de Roxin, Klaus Roxin. O funcionalismo sistêmico de Jacobs.
e o funcionalismo social de Hansberg. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais.